Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma conferência, Senhor, totalmente dedicada a Ti, a Tua palavra, e nós viemos voltar os nossos corações a Ti, Senhor. Que Tu venha, Senhor Jesus, falar diretamente conosco, aquilo que Tu queres, que Tu venha também, Senhor, tornar o nosso coração sensível, Senhor, flexíveis à Tua palavra, Pai. Te apresentamos, Senhor Jesus, tudo que será dito neste lugar, todas as pessoas que chegaram aqui, Senhor. Tu trouxe, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade, né? Porque a Lise falou, a gente está falando sobre... Acho que está muito perto de mim. A guerra pela admiração. Você pode anotar aí. A guerra pela admiração não é apenas uma batalha externa, mas uma luta interna, travada dentro de cada coração humano. Desde a queda, a nossa capacidade de admirar foi distorcida, e a verdadeira adoração foi substituída por uma adoração egocêntrica. A Bíblia, ao narrar essa história de maneira profunda e recorrente, nos ensina sobre o perigo da admiração incorreta e nos convida a voltar ao caminho da verdadeira adoração e reverência a Deus. Após a gloriosa revelação do poder de Deus, Moisés, cheio de temor, pede que Deus envie alguém ao seu lugar. É como se o medo de sua própria inadequação de risco políticos o cegassem completamente para a magnífica glória do Senhor. Moisés não sentia admiração por Deus naquele momento. A admiração do seu coração estava aprisionado pelo quê, igreja? Pelo medo, como a Lise falou, ele estava com medo. Estava com medo dos egípcios. E o único pensamento de Moisés naquele momento, que o dominava sua mente, era escapar da sua missão, para que Deus tinha o chamado. Mais tarde, ao longo de sua vida, Moisés amadureceu na admiração a Deus. Mas o povo que o liderava no deserto não seguiu o mesmo caminho. No Monte Sinai, em meio a uma revelação milagrosa do amor divino de Deus, Deus entregou a Moisés suas leis para que o povo a quem ele amava. Porém, enquanto Moisés estava no topo da montanha, os filhos de Israel, no pé do monte, derretiam o ouro para criar o ídolo visível e adorá-lo. A justa posição dessas duas realidades é quase inacreditável. Enquanto Deus, no alto da montanha, provava que era o Senhor, Israel, na base da montanha, estava trabalhando ativamente para substituí-lo. Agora a gente vai abrir lá, né, no livro de Êxodo 32, no versículo 1 ao 4, que vai falar um pouco sobre isso. Êxodo 32, do 1 ao 4. Diz assim: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome a providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das ovelhas, de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe forma de bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. E colocando para os dias de hoje, né? Quantas vezes, igreja, nós fazemos isso? Né? É só esse intervalo, né? Moisés estava no monte, foi o suficiente para a demora, né, do povo questionarem se ele ia voltar ou não, para criar um outro Deus para eles adorarem. Quantas vezes a gente substitui o nosso Deus, né? Por tantas coisas. Nosso coração realmente é muito enganoso. Devemos prestar atenção nas palavras que usaram. Quando os filhos de Israel se referiram ao bezerro de ouro que haviam feito, disseram: Esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Não é isso uma das funções mais destrutivas e enganosas da idolatria? A idolatria está diretamente ligada à ideia de atribuir a algo na criação material
inclusive ao trabalho das nossas próprias mãos, o que só Deus pode fazer. É o erro de não dar a Deus a glória que é devida a Ele. Em vez disso, dar a glória a algo que não tem poder nenhum para merecê-la. Então, levando para os dias de hoje, sobre o bezerro, o que a gente faz, né? Nós, humanos, nós temos uma impaciência espiritual, nós não conseguimos esperar a providência de Deus sobre as nossas vidas. A gente ora, entrega tudo nas mãos dele, mas depois a gente está questionando. Mas por que não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? A gente cria vários porquês e a gente não consegue realmente admirar, né? Admirar o Deus que nós temos, que nós servimos. Então, nós colocamos tudo de boca para fora. Isso realmente não está no nosso coração, né? Não entregamos aquilo para Deus realmente de verdade, porque se nós entregássemos, nós estávamos ali, né? Acreditando na providência de Deus sobre todas as coisas em nossas vidas. Amém, igreja? E vem muitos questionamentos, né? Porque temos a tendência de substituir a confiança em Deus por soluções humanas, que são essas que eu falei. Apego ao ego, ao poder, ao relacionamento, status, dinheiro, ser muito bem-sucedido, ao ponto de ser sempre melhor do que o outro. A busca incessante por controle de nossas próprias vidas, que foi até o que foi falado agora há pouco. A gente tem essa questão de querer controlar a nossa vida, sendo que quem controla nossas vontades, todos os nossos quereres é Deus, mas a gente quer tomar realmente, como diz, né, o controle das nossas próprias vidas, como se a gente tivesse esse poder. Não temos. A ganância de termos sempre mais e nunca estarmos satisfeitos com o que temos. Uma busca frenética por algo palpável que preencha o nosso vazio espiritual. O desejo desenfreado por riquezas pode levar à ganância. A busca incessante por popularidade, por aprovação e até mesmo a tecnologia mal utilizada pode se tornar uma barreira entre nós e Deus. Esses ídolos modernos nos desviam da verdadeira adoração e nos fazem confiar em coisas passageiras em vez de confiar no Senhor. O bezerro hoje simboliza a nossa inclinação por respostas rápidas e tangíveis. Tudo que a gente deseja hoje, a maioria é algo que a gente possa pegar, algo que a gente possa ver. A gente é muito do concreto. E em vez de nós confiarmos nos planos de Deus, a gente acaba confiando nas nossas próprias vontades. E essas vontades são o quê? Passageiras. Não duram, né, para sempre. Então, vamos abrir agora nossas Bíblias lá em Salmo, no capítulo 115. Salmo 115, no versículo 4 e 5. Todos acharam? Diz assim: Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não palpam os pés. Mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Salmos enfatiza bem sobre a nossa vida, né? Sobre quando a gente planeja e adora esses ídolos, que são as nossas próprias vontades. E o que acontece com as nossas vidas? A gente fica literalmente sem vida, sem propósito e sem conexão com a eternidade, quando a gente se firma nas coisas daqui da terra, nos nossos bens materiais, nas nossas conquistas. Devemos viver para a glória de Deus, igreja. Nosso amor em Deus deve estar firmado em quem Ele é, na pessoa de Deus, e não nas coisas que nós podemos ter aqui na terra. Não posso esquecer que as coisas boas nos direcionam para o Criador. Ele nos dá a oportunidade para viver coisas maravilhosas. Porém, na maioria das vezes, o nosso coração fica lá. Foi algo que a pastora também falou esses dias, os pastores, sobre isso. Ele realmente nos dá as coisas e a gente acaba ficando lá,
numa conquista, no dinheiro, na ganância, a gente acaba não retornando, né, novamente, porque nosso coração é voltado para adorar essas coisas, então nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus. Nós adoramos as coisas criadas e não o Criador. Estamos familiarizados com as coisas criadas. Devemos refletir profundamente sobre as nossas escolhas e avaliar o que ocupamos no lugar de Deus. Só podemos viver a plenitude de Deus em nossas vidas se Ele for o centro da nossa admiração, adoração e reverência. Assim, vivemos a plenitude de Deus e podemos viver a verdadeira liberdade que Ele nos oferece estando nele. Amém, igreja? Lá em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A importância de priorizarmos a Deus acima de tudo. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, nossas ações e escolhas se alinham à sua vontade. Então, eu devo manter-me próxima a Ele como que a gente vai manter uma proximidade, uma intimidade com Deus? Mantendo uma vida de oração contínua, né? Através da oração, nos fortalecemos a nossa comunhão com Deus e pedimos discernimento para identificar e afastar toda admiração incorreta. Estudar a palavra de Deus. A Bíblia nos orienta a nos corrigirmos, né? Mostrando o que é agradável ao Senhor e nos ensinando a viver de acordo com os seus preceitos. Viver com gratidão. Agradecer a Deus pelo que temos nos ajuda a combater a insatisfação, que frequentemente leva à admiração incorreta. Praticar sempre a análise de nossas prioridades. Avaliar periodicamente todas as nossas prioridades e renunciar a qualquer coisa que esteja acima de Deus e que nos afasta dele. Nós também enfrentamos a tentação de dar mais valor às coisas do mundo do que o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, igreja, nós fazemos isso. A quem atribui o mérito das bênçãos na sua vida? Você adorará qualquer coisa que considere responsável por aquilo que está celebrando? A modelagem e a adoração do bezerro de ouro são, sem dúvida, um dos exemplos mais poderosos de adoração equivocada e errada. Então, voltando para os dias de hoje, é exatamente isso que a gente leu aqui agora, que nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. Nós adoramos muitas outras coisas e a gente troca muito rápido. No piscar de olhos, se a gente não estiver em alerta, a gente já está adorando as nossas vontades. Misericórdia, igreja. A cegueira em não confiar em Deus. Agora a gente vai ler lá em Samuel, 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17. Deixa eu ver aqui. 17:10, igreja. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Aqui em Samuel vai falar, né, um pouco sobre a história de Davi e Golias. Por 40 dias, o exército de Deus se recusava a enfrentar Golias, o gigante guerreiro filisteu. Durante esse período, eles ouviram um desafio constante do guerreiro filisteu. Hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para ambos pelejarmos. A excitação em enfrentar Golias não vinha de uma análise tática ou militar, mas da amnésia espiritual que os cegava. Eles não estavam vivendo uma vida fundamentada na admiração a Deus, o que os levou a comparar suas forças com as de Golias. Por isso, concluíram que o gigante o venceria. Quantas vezes nós fazemos isso durante nossa vida, igreja? A admiração correta de Davi, que nos guia às ações corretas. Davi, por outro lado, foi só levar um alimento para os seus irmãos,
mas ficou um pouco confuso com a falta de coragem daquele povo. Então, ele se surpreendeu, né? E ele surpreendeu a todos também ao declarar que enfrentaria Golias. Isso foi arrogância? Delírio? Não. Davi sabia que a batalha não era entre ele e Golias, mas entre Golias e o Deus Todo-Poderoso. Davi estava convencido de que, assim como Deus o livraria dos leões e dos ursos, ele também o livraria do gigante, que vai estar lá também em Samuel 17:37, se você quiser anotar aí. Davi não tinha medo, porque a sua admiração por Deus o capacitou a ver a verdadeira realidade da situação. Golias não era nada diante de Deus, e com a sua coragem, Davi derrotou o gigante e com ele o exército filisteu. A idolatria interior, que é essa admiração incorreta, nos faz sentir incapazes, inseguros e ansiosos, enquanto a verdadeira admiração por Deus nos dá coragem, esperança e nos guia a ações corretas. Então, Davi tinha todos esses quesitos na igreja. Davi tinha uma admiração por Deus, Davi tinha uma esperança, e ele, diante disso, ele teve ações corretas, porque ele sabia que ele não ia perder, ele sabia que ele ia vencer, porque não era uma guerra entre ele, né? Era, sim, uma guerra entre Golias e Deus Todo-Poderoso. Amém? A verdadeira batalha não é contra os nossos inimigos externos, mas contra a idolatria que nos torna fracos e impotentes diante dos desafios da vida. Muitos de nós, independente de nossas crenças teológicas, vivemos em estado funcional de idolatria, o que nos torna tímidos, ansiosos e derrotados. O problema não é o tamanho das dificuldades, mas a idolatria que nos impede de ver a grandeza de Deus. Você pode anotar aí também a idolatria, a ganância de si mesmo. Aí a gente vai dando alguns exemplos aqui bíblicos. Agora a gente vai falar um pouco sobre Nabucodonosor. Gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 30. Idolatria e ganância de si mesmo. E disse: Vejam a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. A história de Nabucodonosor encontramos um exemplo dramático de idolatria. Neste livro, revela a soberania de Deus, né, que é o livro lá de Daniel, sobre toda a sua história. No entanto, Nabucodonosor, com sua enorme autoridade, se viu cegado pela idolatria de si mesmo. Ele construiu uma grande estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem a ela, usurpando a glória que só pertence a Deus. Sua arrogância atingiu o auge quando ele disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Que foi o que nós lemos agora. Deus, em sua soberania, humilhou Nabucodonosor, levando à loucura, até que finalmente ele reconheceu a grandeza do Senhor, confessando o domínio de Deus, que era infinito, e o seu reino de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados nada por ele. Segundo a sua vontade, ele age com o exército dos céus e os moradores da terra. Ninguém pode detê-lo ou perguntar: o que fazes? Lá em Daniel, no capítulo 4, no versículo 34 e 35, vai falar um pouco sobre essa humilhação que Nabucodonosor passou. Se você puder abrir sua Bíblia. Passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparadas a eles, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos dos céus e os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas?
Nabucodonosor realmente foi muito humilhado, ele ficou realmente parecido muito com um bicho, para poder ele se voltar, né, diante de Deus e reconhecer que não é pela ganância, não era pelo dinheiro que ele tinha, que ele poderia ser o grande Deus, né? Então ele teve que ser realmente humilhado para que ele voltasse. Esse momento de humilhação foi crucial para Nabucodonosor, e sua declaração de rendição é um modelo de admiração genuína por Deus. A idolatria sempre é destrutiva e autodestrutiva, igreja. Ela nos leva a buscar o que Deus proibiu e a desobedecer aos seus mandamentos e a colocar-nos no centro das nossas vidas, roubando de Deus a glória que é devida somente a Ele. Saul, ao desobedecer a Deus, na destruição dos amalequitas, agora a gente vai falar um pouco sobre a desobediência de Saul, que também foi uma pessoa que idolatrou a si mesmo e as suas vontades. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 24 e 25, você pode anotar. Diz que também caiu na idolatria. Saul também caiu na idolatria de si mesmo, acreditando que poderia decidir o que era melhor. Deus o rejeitou, mostrando que a idolatria não é apenas uma desonra a Deus, mas também destrói aqueles que a praticam. O ciclo de desobediência, disciplina e arrependimento é evidente no livro de Juízes, onde o povo de Deus, que deveria ser fiel a ele, repentinamente falhava em adorar e obedecer ao Senhor. A idolatria está em toda parte, especialmente entre líderes que, muitas vezes, estão mais preocupados com o seu próprio poder do que com o bem daqueles que foram chamados a servir. O mesmo acontece com muitas esferas, como a política e a liderança eclesiástica, onde o ego e o desejo de controle substituem a humanidade e o serviço verdadeiro. Até mesmo Herodes, no episódio do massacre de crianças em Belém, demonstra o horror da idolatria. Ele preferiu massacrar inocentes a perder o seu poder. A idolatria, em sua mais forma extrema, leva à destruição de vidas e à negação da verdadeira glória de Deus. Na verdade, toda a violência e abuso e a destruição humana têm as suas raízes na idolatria. Mesmo os discípulos de Jesus, que estavam mais preocupados com a sua própria posição no reino de Deus do que com os sofrimentos de Jesus, evidenciaram o poder da idolatria sobre os corações humanos. Em Romanos, vamos abrir Romanos, igreja, no capítulo 1, vai falar sobre a adoração no lugar do Criador. Uma exposição de Paulo. Romanos 1, 21 ao 25. Todos encontraram? Sim, eles conhecem algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram grandeza de Deus, do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais ou répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Paulo expõe como a idolatria é a raiz de toda a corrupção e destruição no mundo, na igreja. Ele argumenta que a negação da glória de Deus e a adoração da criação no lugar do Criador resulta em um colapso moral e espiritual em nossas vidas. Quando colocamos em nós mesmos as coisas ao nosso redor no lugar de Deus, isso traz consequências terríveis para a nossa vida pessoal, racional e social. A idolatria é a doença espiritual que nos aflige e é a razão pela qual Deus teve que vir. Ela é a batalha das batalhas.
E ninguém pode vencer essa luta sozinho. Mas a boa notícia, igreja, é que Deus, em sua graça infinita, enviou seu Filho para nos resgatar da idolatria, nos trazer de volta a verdadeira admiração por Ele. Por meio de Jesus, podemos ser libertados da idolatria, que sequestra o nosso coração, e em seu nome começar a viver em verdadeira adoração, dia após dia. Devemos viver para a glória de Deus, igreja. Que nós compreendamos nessa noite o nosso lugar no reino de Deus e que o amor de Deus está firmado em quem Ele é e não no que nós queremos. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?